Estava eu, estudante de arquitetura, eu trabalhava na área financeira e todo gordinho não gosta que você fale que ele é gordinho, né? Porque a gente se torna ponto de referência, a gente se torna... Você é tudo, menos Josi, a Jo. Eu era gordinha, né? Então isso me incomodava muito. E eu sempre brigava com as pessoas, eu brigava com os meus amigos, brigava com meu marido e com os meus pais, inclusive, porque eu nunca aceitei que ninguém falasse que eu era gorda. E um dia, meu chefe, vendo que eu estudava arquitetura na época, ele chegou pra mim e falou: "Jo, você vai ser uma arquiteta e a arquitetura é uma profissão bonita, você vai fazer projetos bonitos. E qual a credibilidade que você vai passar para o seu cliente sendo gordinha?" Eu falei: "Imagine você atendendo um casal e você vai falar sobre a sua casa e você não tendo autoestima." Então ele falava assim: "Você precisa emagrecer o quanto antes." Eu falava: "Imagina, eu não preciso emagrecer." Eu não me enxergava gorda. Você não ganha peso 20, 30, 40, 50 quilos num dia. O peso ele vem de um em um. Então passa-se um mês, você já ganhou 5, passa-se um mês, você ganhou 3 e assim o tempo vai passando. E eu cheguei aos 115 quilos. Com patologias, tomava 8 remédios por dia. Você acaba incomodando as pessoas porque as pessoas estão vendo que você está doente e você se acostuma, porque a gente acostuma, gente acostuma com a dor, a gente acostuma com coisa boa e com coisa ruim. E como o peso ele demora para vir, ele não vem da noite pro dia, eu me acostumei a ser pesada, eu me acostumei a pesar aquilo, a não ter qualidade de vida. E voltando à história do meu chefe, o que aconteceu? Ele falou assim pra mim: "Eu quero que você vá na frente de um espelho e você se enxergue." Olá pessoal, sou Josi Nascimento, pedagoga. Sou hipnóloga, reflexoterapeuta, practitioner em PNL e pós-graduanda em psicanálise. Eu vou dividir um pouquinho a minha história com você. Eu sempre fui gordinha. Na minha adolescência eu trabalhei numa padaria e eu era aquela gordinha bonitinha. Porém, depois que eu tive a minha filha, eu acabei me tornando uma pessoa mórbida. Eu pesei quase 130 quilos na minha gestação e depois eu fui para 115 quilos. E assim, eu trabalhava e estudava muito, era totalmente desorganizada na minha vida, não me alimentava direito e também tinha os fatores emocionais. E aí veio as patologias, porque além do peso e eu não me enxergar a quantidade de peso que eu tinha, vieram as patologias, né? Então eu tomava 8 remédios por dia e isso me limitava muito. Então me limitava para o andar, às vezes o pegar o ônibus. Já chegou no curso meu de arquitetura, eu estava voltando da faculdade, o motorista, eu não consegui passar na roleta, o motorista abria a porta de trás e eu sentar no banco, e quantas vezes a pessoa não sentar ao meu lado porque não cabia aquela pessoa ao meu lado. Então assim, foi muita humilhação. Por mais que eu tivesse autoestima, mas eu não tinha qualidade de vida, né? Eu nunca me achei uma pessoa feia por ser gorda. E a questão não é essa. Ninguém fala, porque gorda é feio. Não. É por falta de saúde. O que leva uma pessoa obesa no meu caso específico, era mórbida. Então isso me trouxe muitos problemas de saúde, muitos problemas emocionais. Por quê? Ninguém sentar ao seu lado, ou se não, gente, um dos casos, você tá com a sua família e você não faz parte, você é filho, aí sempre me colocavam no banco da frente porque eu nunca via com o pessoal nos bancos de trás do carro. Então assim, na empresa que eu trabalhava, eles compravam uma cadeira para cada pessoa e quando era minha tinha que ser dupla. Então assim, gente, você não ter qualidade de vida e também eu tive muita humilhação. Então não é fácil. A obesidade para mim travou a minha vida em várias
áreas da minha vida: relacionamento, a minha vida no meu trabalho, a minha vida, às vezes até com a minha espiritualidade, a minha vida com Deus, porque muitas vezes eu questionava porque eu estava daquele tamanho, e isso muitas vezes me trouxe uma falta de fé. E hobby, eu não tinha hobby, né, porque o meu emocional não estava bom. Então os meus 4 pilares foram prejudicados através da minha obesidade. Vou voltar com vocês agora aquela primeira história que eu contei, a história do espelho. Então eu vou voltar à história do meu chefe. E aí, como eu amo o desafio, eu fui para a minha casa, me olhei na frente do espelho, primeiramente tirei minha roupa e aí olhei para o espelho. Olho de um lado, olho do outro, eu continuei me vendo. E aí eu fiquei alguns minutos ali me deparando. E aí eu peguei o espelho, cheguei bem próxima com o meu rosto. Quando eu chego bem próximo, eu sinto o meu rosto cair, que era toda aquela gordura caindo. E aí eu vi que aquela pessoa que estava no espelho não era eu estava por trás. Eu tinha colocado uma máscara gigante dentro de mim. E aí eu não me enxergava mais. Aquela pessoa que estava ali não era eu. Aí eu percebi que por muitos anos da minha vida eu havia me escondido, eu havia me anulado. Então isso me trouxe muita tristeza. E para ser uma coisa rápida e eficiente para aquele momento que eu estava vivendo, eu fui até o médico disse: hoje você está assim, quando você chegar aos 40 anos eu não sei como você vai estar. E aí nós optamos fazer a cirurgia bariátrica. Emagreci bem e foi uma cirurgia muito drástica para o meu corpo, para o meu organismo. Porque a cirurgia bariátrica, ela resolve o problema do peso imediato, mas ela não muda a sua cabeça. E aí eu tive que me estruturar totalmente, tive que mudar a minha vida, inclusive mudei até de trabalho, porque eu acabei descobrindo outras terapias, eu me tornei uma nova Josi. E essa é a história que eu vou compartilhar com vocês, essa história de mudança de vida, porque não é só o perder peso, é mudar totalmente a nossa vida. Como toda vitória, tem a sua luta, então não foi somente o emagrecer. E aí eu precisei tratar outras coisas, né, porque a redução rápida de peso me trouxe outros problemas. Tive perda de massa magra. Com isso, a fibromialgia ela atacou demais, as dores eram muito fortes. E aí eu também fui perdendo o meu brilho. Então, aquela pessoa grande se tornou menor, se tornou uma pessoa mais calma. Eu falei, as pessoas têm que saber disso. E aí eu fui estudar reflexologia podal, me tornei reflexoterapeuta. Só que eu vi que precisava de mais, que não era só reflexologia. Que eu tinha que, além de tratar o físico, eu tinha que tratar o emocional. Fui fazer hipnose, depois da hipnose fui fazer PNL, programação neurolinguística, depois agora psicanálise. Então é possível você vencer, é possível você se tornar uma pessoa vitoriosa como eu me tornei. Eu estou aqui para te ajudar. Você não precisa passar por tudo que eu passei. Então vem comigo. Vou segurar nas tuas mãos, porque se eu conseguir, você também consegue, vem?